Oi, gente, a graça e a paz do Senhor. Que o Senhor esteja te dando aí um bom dia, te dando aí muita perseverança, sabe? Muita força, fé para continuar vivendo. A gente sabe que a gente olha assim um mundo tão pervertido, tão perturbado. E aí, o que nos resta? Se não acreditar e viver o amor de Deus que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Temos que acreditar. Paulo, ele acreditou. Paulo era um homem perturbado, né, pela lei, defendia a lei ardentemente. E aí um dia ele saiu para ir atrás dos crentes da igreja do Senhor em caminho de Damasco. E aí ele teve um grande encontro com Jesus. Paulo teve assim grande encontro com Jesus. E Paulo foi transformado, passou 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber e cego, né? E aí o Senhor ali mandou Ananias ir colocar, né, as mãos sobre ele e ele ficou novamente sã. E quando ele ficou sã, ele recebeu a autoridade, o poder do Espírito Santo e passou a pregar esse evangelho de poder. Por isso eu quero trazer aqui a primeira carta dos Gálatas, aqui a carta aos Gálatas, né? Capítulo 1, ele já começa dizendo assim, ó: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo praticamente ele estava morto, né, se não reconhecesse ali o poder de Deus, porque um homem que perseguia a própria igreja, quando Jesus encontra Paulo, ele diz assim: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele achava que estava perseguindo só aquele povo, né, um povo fraco, um povo que não tinha poder, um povo que não era olhado, um povo pobre, mas não, ele estava seguindo o próprio Jesus. Por que me persegues? E aí Paulo foi transformado, foi, né, cheio do Espírito Santo de Deus. E é muito lindo quando ele diz assim no 6, ó. No 6 ele diz assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo vinha de um evangelho diferente do que o Senhor chamou ele agora, né? Que foi cheio do Espírito Santo. E ele disse que se admirava muito que as pessoas que conheciam, que estudavam a palavra, não acreditavam na vinda de Jesus. Aí no 7 ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. A gente vê tanto isso, né, gente? As pessoas querem pregar um outro evangelho, um evangelho de oba-oba, um evangelho que não existe na palavra de Deus. Outras religiões pregam que Jesus Cristo não tem nenhum poder, que só quem tem poder é o Pai. Oxe, se Deus deu o próprio Filho, como que Jesus não tem um poder? Nós temos que ficar de olho bem aberto, porque tem muita seita, muita heresia. E Paulo aqui está nos advertindo para esse evangelho pervertido, que não é esse aqui, ó. Esse aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia sagrada. Então tem umas religiões aí, umas religião que elas acham isso aqui totalmente diferente e elas fazem a sua própria Bíblia conforme o que eles acham. E aí, você vai cair nessa? Atenda aqui o conselho de Paulo, né? Admiro-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então não vamos acreditar que existe outro evangelho. Evangelho que alguém dormiu, que alguém sonhou, que alguém revelou. A grande revelação foi aqui, estava escrita. Está escrita, Deus fechou, selou e está aqui. Não vamos acreditar em outro evangelho, não. E o mais interessante no versículo 8, ele diz assim, ó: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátamo, né? Assim como já dissemos, e agora repito,
se alguém vos pregar, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátamo. Gente, é muito sério, é muito sério. Leia a palavra de Deus. Leia, não deixe que nada venha te perturbar, te perverter. Tem pessoas que estão na igreja aprendendo de Deus, quando a gente dá fé, tá em enterro de macumba, tá servindo espírita, tá indo para outras igrejas que não tem nada a ver com Deus, que prega deuses, que prega santos, né? A gente sabe que tudo isso o Senhor abomina. Então leia a palavra de Deus para você não ficar perturbado, não ficar no evangelho pervertido. Olha só no versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Você está procurando o quê? O favor de Deus ou dos homens? Você quer agradar a Deus ou os homens? Vamos prestar muito bem atenção naquilo que nós estamos servindo, para que a gente não seja confundido. Que Deus, ele não é um Deus de confusão. Ou procuro agradar a homens, ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se você agrada a homem, você é servo de quem? Dos homens. Servo deste mundo. Você é escravo deste mundo, das coisas deste mundo. E Deus diz para nós não amar este mundo, que este mundo jaz do maligno. E Paulo aqui está nos aconselhando que existe esse evangelho pervertido, um evangelho perturbado. E a gente às vezes prega, as pessoas, né, não acreditam no poder de Deus. Gente, no 11 ele diz assim, ó. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Eita glória! Gente, Paulo, o que Paulo sofreu, Saulo, né, foi apanhado, foi sucateado, né, foi assim muito maltratado, preso, mas lá mesmo na cadeia, né? Aqui a gente tem o privilégio de ver as cartas de Paulo, um homem que deu a sua vida por amor a Cristo, porque ele teve um encontro maravilhoso com Cristo. Ele viu, né, ali o próprio Cristo na frente dele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então que você e eu possamos viver esse grande evangelho, um evangelho de muito poder, um evangelho da graça, né? O evangelho que Deus nos deu. No 12 ele diz assim, ó, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homens algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha só, ele recebeu foi de Jesus Cristo. Nós temos recebido de Jesus Cristo, do Pai. Por que receber conselho e ensinamento de homens que tem perturbado o evangelho de Cristo, que tem, como é que se diz? Pervertido o evangelho de Cristo. Então nós temos que ter um alerta aí bem grande, ó. Nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas, pastores que não têm interesse nenhum de você ser salvo, mas só de estar só de se dar bem, pregadores só para tirar proveito da palavra de Deus. Gente, teve uma pessoa que chegou na minha loja e usou o nome de Jesus. Eu compro fiado e eu pago em nome de Jesus. Eu sou uma serva do Senhor. Eu digo, epa, por bem aí eu já não vou vender para você, porque você está usando o nome de Jesus. Eu não faço nada aqui em troca do nome de Jesus. Se você está usando o nome de Jesus para comprar é porque você não tem confiança no seu. Então não venha, não vendo. Acabou. Não, mas o nome de Jesus é mais poderoso. Não se apresente para comprar fiado usando o nome de Jesus. Use o seu caráter, a sua posição, mas não compre em nome de Jesus fiado, não. Muitas pessoas têm usado desta tática, desse má procedimento. Tem pessoas que trabalham com comércio e pessoas que dizem que não quer vender para crente. Crente que não é crente. Crente que não é servo. Crente que vive no evangelho que é só dele. Que não é evangelho de Cristo. Porque Cristo
né? Quando ele resgata, ele resgata. Paulo, ele vivia na lei, ele fazia ali o que ele achava que era da lei naquela época. Mas quando Jesus falou com ele, ele se doou totalmente, totalmente para esse evangelho de poder. O evangelho de Deus é um evangelho de poder. Transformou a vida de Saulo para Paulo. Transformou a minha vida. Josa, aquela pessoa que não tinha expectativa de nada, só vivia, ainda vivia perturbada. Hoje eu tenho esse evangelho de poder, que me dá força, que me dá coragem para fazer aquilo que o Senhor coloca na minha mente, para realizar os meus sonhos. Eu coloco nas mãos de Deus e o Senhor tá aqui, minha filha. Deus é maravilhoso, gente. Vamos entrar nesse evangelho de poder. É um evangelho que pode te salvar, que pode te curar, que pode te dar esperança, que te dá essa alegria de servir. Só esse evangelho do poder de Deus. Esse evangelho que transformou Paulo e que transformou a minha vida e que pode transformar a sua vida. Basta acreditar, basta crer. Então, meus irmãos, aqui é uma palavra do Lada Josa hoje, um despertamento, um ensinamento maravilhoso aqui de Paulo para nossas vidas. Que a gente possa, né, realmente servir, que nem Paulo aqui está nos ensinando. Não deixe que outro evangelho entre para te perturbar, para perverter aquilo que você foi chamado. Você foi chamado por Cristo Jesus. Então não deixe que outro evangelho, outras religiões que não é da palavra de Deus venha te perturbar. Tá bom? Então, gente, aqui é o Lada Josa, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê assim uma sexta, um sábado, um domingo cheio de paz. Muita paz. Se você estiver doente, que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus toque na sua vida neste momento. Se você estiver vivendo alguma tribulação, que o Senhor Jesus Cristo entre nessa providência por ti, cai por terra toda maldição, todo atrapalho, tudo que o inimigo tem lançado contra a tua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém?